Bom dia a todos que estão aqui acompanhando mais essa live do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim e região. Hoje é um dia especial, o Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha. E por isso nós estamos fazendo essa live num dia, né, diferente aqui para o sindicato. Não é uma live que a gente costuma fazer, é uma live comemorativa. O Dia da Mulher Negra, Latina e Caribenha foi instituído em 1992, no primeiro encontro de mulheres afro-latino-americanas e afro-caribenhas, na República Dominicana. É uma data que ela surgiu para dar visibilidade à luta das mulheres negras contra a opressão de gênero, a exploração e o racismo. No Brasil, essa data homenageia a líder quilombola Teresa de Benguela, símbolo de luta e resistência do povo negro. Teresa foi uma líder quilombola que ajudou comunidades negras e indígenas na resistência à escravidão no século XVIII. Para celebrar a importância dessa data, debater essa luta e as lutas e desafios das mulheres trabalhadoras, em especial as metalúrgicas, a Secretaria da Mulher do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim convidou a vice-presidente da FIT Metal, que é a Federação Interestadual dos Metalúrgicos e Metalúrgicas do Brasil, Raimunda Leone, e a professora e escritora Monique Pacheco. Também estão presentes hoje com a gente as diretoras do sindicato, Adrilene Lima, Jaqueline Campos, Maria Isabel, Abel, Rose Andrade, Ruth dos Santos e Tamires Cristina. Eu vou passar primeiro aqui a palavra para a Monique. Monique, seja bem-vinda. Tudo bem? Muito obrigada. Bom dia. Agradeço muito o convite. Quero parabenizar, né, o sindicato por esse momento tão importante de reflexão, de encontros. E, em nome de todas presentes, né, eu quero, em nome da Raimunda, com Nossa Senhora, nem tô pensando que eu sou palestrante, peraí. Em nome da Raimunda, eu quero cumprimentar todas vocês. Pois bem, gente, eu sou Monique Pacheco, eu sou professora, eu sou escritora, sou professora da rede de Betim, sou mãe de duas crianças, sou uma trabalhadora, e tenho, assim, nos meus últimos meses, me dedicado a esse debate sobre a estética preta, sobre o lugar da mulher preta, sobre a criança preta, sobre infâncias pretas. Quando eu falo nos últimos meses, né, eu tenho um livro já lançado desde antes da pandemia, desde 2019. No entanto, eu não, eu tive um tempo parada, né, me dedicando a outras coisas, e agora eu retornei para fazer esse trabalho. Então, eu faço essa circulação nas escolas, que é um lugar assim privilegiado, a gente sabe, de transformação, de moldar, né, ou pelo menos assim, ajudar a trabalhar as mentes, os corações, de uma forma a gente pensar numa sociedade mais justa. Então, o meu trabalho desde que eu deixei a Secretaria de Cultura, de Contagem, tem sido palestrar sobre as infâncias, sobre a infância preta. Eu sou uma criança preta, fui uma criança preta, né? Sou uma mulher, mãe de duas crianças pretas, fui uma criança preta e sofri muito com as questões da estética relacionadas aos cabelos. Eu era daquele tempo onde, para ser bonita, tinha que ser a menina do cabelo liso, para ser a fadinha, para ser a princesa, para ser a noivinha da festa junina. Então, sempre refleti muito sobre esse sofrimento que me causava não ter uma estética, não fazer parte da estética considerada a estética bonita, a estética da menina bonita. E depois de muitos anos, ao escrever esse livro, eu fui me recontar a minha história, né? Fazer um encontro com essa infância, e a partir de então eu tenho trabalhado na ideia da gente proteger crianças, proteger autoestimas. Eu acho muito importante essa data que nós estamos comemorando, né? Falar de ser uma mulher preta é falar de muitas coisas. A gente sabe que as mulheres pretas estão aí encabeçando os mais altos índices, né, de indicadores ruins, violência, né, subemprego, pobreza. Então, nós estamos falando aí de um grupo
que vem desde a infância, né, sendo tratada como menos merecedora de amor, menos merecedora de afeto, menos merecedora de respeito, menos merecedora de cuidado. E quando as crianças crescem com a autoestima muito abalada, muito machucada, certamente, né, irão tomar decisões ruins e irão ter menos oportunidades para poder romper esses laços de pobreza, de violência, né, de exclusão. Por isso, eu acho que é tão importante a gente lidar com esse assunto na infância. A gente sabe muito bem que a estética ela é extremamente importante. Nós vivemos em um mundo dominado pela estética, dominado pelo que é visto, pelo que é sabido como bonito, como valoroso. Se nós não trabalhamos a estética das crianças, se nós não reforçamos a autoestima de crianças pretas, de meninas pretas, nós estamos condenando-as sempre, né, a ou uma luta muito árdua pelo auto-amor, ou a nem consegui-lo, apesar de muita luta. Monique, você fechou o seu áudio. Os últimos 30 segundos a gente não conseguiu te ouvir. Voltando. Vocês estão me ouvindo? Aí, deu certo. Ah, que bom. Só abrir sua câmera agora. Ninguém telefona, estou voltando aqui. Ninguém telefona mais para ninguém no mundo. Mas se você estiver fazendo uma live, as pessoas vão ligar. É impressionante. Então, eu fico muito feliz de ter esse espaço, né? Quando eu escrevi esse livro, vou até mostrar para você na capa, né? Meu cabelo não é para o seu governo. Eu fiquei lembrando muito sobre como eu fui uma criança que não gostava de mim, que me achava muito feia, que me achava esquisita, né? Que queria ter dinheiro para poder ter o cabelo liso, porque se eu tivesse, eu ia ser bonita, eu ia ser amada, eu ia ter um lugar que não me foi dado. E depois eu tive o cabelo liso, depois eu fiz o processo de transição, e mesmo quando eu tinha o cabelo liso também, eu não era desse lugar, né? Então, assim, entender hoje, olhar para minha criança, minha filha, e dizer para ela: você é uma menina preta, seus cabelos são lindos, você é linda, é um aprendizado que é muito importante, que eu não tive quem me dissesse isso quando eu era criança. Não havia essa educação para dizer a uma criança preta que ela era bonita. O máximo que se dizia lá: não liga quando alguém falar que você é feia, não se importe. Mas a gente não escutava: você é linda. Então, eu acho que a gente, quando está falando disso, de auto-amor, de beleza, quando a gente está falando de se sentir importante, valorosa, nós estamos capacitando meninas a se tornarem mulheres mais fortes para escolher relações melhores, mais fortes para enfrentar o mercado de trabalho com a cabeça erguida, para conquistar lugares de poder com a autoestima que as mantenha nesse espaço. Eu fui secretária de Cultura durante 2 anos na Prefeitura de Contagem. Um cargo de alto poder. Abaixo da prefeita, o meu cargo tinha equivalência, né, de primeiro escalão. E por mais que eu seja essa pessoa desse lugar, dessa discussão, da autoestima, do ensinamento, eu me sentia estranha naquele lugar. Isso é uma coisa assim que eu acho tão marcador de falar. É como se você não cabe nesse lugar. E todos os dias eu tinha que me convencer que eu cabia, que eu estava ali, que eu tinha competência, que eu tinha merecimento. Mas como eu vim de uma história, né, de uma autoestima muito abalada, e com toda a terapia que se faz, com toda a autoafirmação, com tudo que a gente faz para entender, ainda assim, a escuta todos os dias de: você não tem cara de primeiro escalão, você não tem modos de primeiro escalão, você não tem
estética de primeiro escalão, isso tudo, às vezes, te convence. Então, por isso que eu falo que trabalhar a infância é realmente libertar. É libertar meninas, é libertar a sociedade de um olhar que é sempre tão castigante, inferiorizante, excludente, e que guia aí também para lugares horríveis da miséria e da violência. Né? Isso é muito importante a gente falar, que as mulheres pretas são as maiores vítimas de violência doméstica. Né? E não é à toa. Está relacionada à pobreza? Tá. Mas a gente sabe que a violência doméstica ela não tem simplesmente uma questão social. Né? Mulheres miseráveis apanham, mulheres milionárias apanham. Mas está muito também relacionado com a autoestima, com quem eu estou lidando, porque eu acho que é esse tipo de amor que eu mereço. Porque eu acho que esse é o máximo de amor que eu mereço. Onde eu aprendi sobre isso? Então, em um mundo onde a gente está o tempo todo sendo convencida que a gente é feia, que a gente é gordo demais, que o cabelo está esquisito demais, que a nossa aparência não combina, nesse mundo a gente está sempre sofrendo esse bombardeio de informações que nos tira, né, desse lugar da beleza e que nos faz, além disso, alimentar um mercado da beleza que é milionário. Né? Diariamente a gente está alimentando esse mercado da beleza para uma beleza a qual a gente não cabe. Eu acho que fazer essas discussões é importantíssimo. Eu acho importantíssimo estar hoje nessa reunião com vocês, falando um pouco sobre isso, querendo aprender também sobre muitas coisas, muitos aspectos. Mas eu quero agradecer e dizer que eu estou sempre aberta para fazer essas discussões, para falar um pouco das minhas experiências, do que eu tenho vivido na educação, do que eu tenho vivido com a história do livro, né, da Isa, do Cabelo de Bruxa. Isa, Cabelo de Bruxa, é uma passagem muito forte. Eu acho que muitas de nós sabem o que é a marcação de apelidos ruins, né, de estereótipos, e o quanto é difícil a gente se libertar disso, e o quanto é necessário para sermos adultos saudáveis, né, aptos a viver em sociedade, a fazer as melhores escolhas, a colaborar bem, né, a construir um mundo bom, belo e justo. Então, eu estou aqui à disposição, falei, eu quero ouvir também, quero, né, vai ter o momento de comentários, de alguma coisa, e a vontade de falar, né, de falar sobre tantas coisas. Às vezes a gente pensa assim, nossa, deixar eu ficar aqui o dia inteiro, mas eu quis mesmo fazer uma pincelada sobre o que é o ponto da minha discussão e por que eu fico tão feliz de ter esse espaço hoje para a gente estar falando com tantas mulheres, com tanta gente. Tá? Obrigada, gente. Obrigada, Monique. Eu já passo a palavra agora para Raimunda. A Raimunda, além de vice-presidente da FIT Metal, é secretária-geral da CTB do Rio de Janeiro. Tudo bem, Raimunda? Eu cumprimentei. Tudo bem, Raimunda, Andressa? falei, Tereza. Está me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Tá. Então, pode falar. Primeiro quero agradecer ao convite, né, ao sindicato dos metalúrgicos de Betim, as nossas companheiras aí, que são diretoras do sindicato, você também aí ajudando a coordenar os trabalhos, e dizer que essa data é uma data muito importante para o movimento negro, porque é uma data de afirmação da luta das mulheres negras, né? Uma data de visibilidade, mas de afirmação. É um momento também da gente refletir sobre a nossa pauta, a pauta das mulheres negras, né? E dizer, né, que a questão do racismo, né, é uma questão estabelecida, né, pela classe dominante. Né? Se a gente for pegar aí a questão da escravidão, a gente vai ver que o Brasil foi o último país, né, a dar fim à escravidão, né, no mundo.
Então, nós, negros e negras, nós não fomos ainda inseridos, né, na sociedade brasileira. Muito pelo contrário, nós fomos excluídos, porque quando nós fomos libertos, e aí botar duas aspas bem grandes na chamada liberdade, esses negros, né, eles não tiveram direito a nada, eles tiveram que sair né, das casas dos senhores e irem para os morros, né, ocupar os morros. E ali saiu sem direito à moradia, sem direito à alimentação, né, sem direito ao trabalho. Então, nós fomos colocados para fora, né? Nós fomos jogados para fora dentro desse processo. E esse processo, né, da escravidão, da discriminação, da exclusão, pendura até hoje na nossa sociedade, porque nós continuamos sendo excluídos economicamente, socialmente, politicamente e culturalmente. Nós estamos excluídos da sociedade, porque quando a gente vai fazer tanto recorte de gênero como recorte de raça, a gente vê que os negros e as mulheres não estão nas chamadas instâncias de poder. E aí a gente pega desde o parlamento, né, até mesmo as direções das empresas, né, os cargos de chefia dentro das empresas, a gente não vê praticamente as mulheres e principalmente as mulheres negras, né? Essas, então, estão totalmente excluídas desse processo de empoderamento. Então, assim, o racismo ele continua, né, nos excluindo. Nós continuamos excluídos, apesar dos avanços que nós já tivemos ao longo dos anos, mas ainda há uma grande exclusão. Sem falar aqui na precarização, né, das relações de trabalho, né, onde a mulher negra ganha menos do que o homem branco, ganha menos do que a mulher branca, que ganha menos do que o homem negro. Se a gente trazer essa realidade para dentro do nosso segmento, porque eu sou metalúrgica, também sou oriunda da base dos metalúrgicos do Rio de Janeiro, mulher negra, solo, né, mãe solteira, né? Então eu conheço muito bem essa realidade, né? Então eu trabalhava numa empresa que a grande maioria eram mulheres, né? Então, assim, eu vou pegar o exemplo da empresa que eu trabalhava. Praticamente não existia mulheres nos cargos de chefia, poderia existir uma ou outra. E as mulheres que ocupavam esses cargos de chefia, né, ganhavam menos do que os homens, né? Porque eram ali as minhas companheiras de trabalho, que era chefe de um determinado setor, de um determinado local, mas quando a gente ia ver, aquela mulher ganhava menos, e se fosse mulher negra, era menos ainda, né? Então, essa é uma situação que a gente precisa debater, né, e tratar, né, principalmente dentro dos sindicatos, porque essa questão do racismo, nós temos, né, enquanto dirigentes sindicais, enquanto sindicalista, dar prioridade a essa pauta. A questão econômica ela é muito importante, é fundamental, mas essa questão aqui também é fundamental. Nós precisamos debater mais, nós precisamos criar mecanismos, né, que combatam o racismo no âmbito das relações de trabalho. Não dá mais para a gente aceitar, né, que uma mulher, pelo fato dela ser mulher e dela ser negra, ela ganhe menos do que um homem ou uma outra companheira branca. Nós não podemos aceitar isso. Por isso que é importante, o sindicato ele tem um papel importante. Então, a gente precisa criar
mecanismo de combate ao racismo, né, que a gente possa estar colocando nas nossas pautas de reivindicação, né? A questão do trabalho igual, salário de igual valor, né? A questão que a mulher não pode ganhar, ela está na mesma bancada de trabalho, se ela desenvolve a mesma função que um homem, que uma outra mulher branca, ela não pode ganhar menos, né? Ela tem que ganhar igual. Então, são mecanismos que a gente precisa estar... eu sei que é difícil, né? Colocando em prática, mas o sindicato ele também tem um papel fundamental dentro desse processo que ajuda a alterar a realidade dos trabalhadores e das trabalhadoras, porque o sindicato sempre teve papel importante dentro desse processo. Então, eu costumo dizer o seguinte: se os trabalhadores, né, tiveram carteira assinada, 13º, férias, porque foi um processo de luta dos sindicatos, né, que fizeram suas mobilizações, né, lutaram para que esses trabalhadores tivessem carteira assinada, né, porque o Getúlio criou o Ministério do Trabalho, criou a questão da carteira assinada, mas quando a gente vai ver na história, foi o processo de luta, né, dos trabalhadores que se mobilizaram para poder melhorar suas condições de vida, suas condições de salário. Nada veio para a gente de graça, tudo foi fruto da luta. Então, acho que essa questão da gente criar mecanismo de combate o racismo, o sindicato passar a discutir essa pauta junto aos trabalhadores e as trabalhadoras, né, buscar fazer uma pesquisa, fazer um levantamento, isso é muito importante para que a gente também possa conhecer um pouco da realidade das nossas categorias. Então, assim, para poder a gente conseguir fazer um trabalho, né, baseado nos dados. Então, assim, e levando assim em consideração que a mulher negra ela é duplamente discriminada por ser negra, por ser mulher, né? Muitas vezes por ser solteira, né? Tudo isso é um conjunto de discriminação contra as mulheres. E sem falar, como a companheira aí falou, na questão da violência, né? Que as mulheres sofre, né, a violência doméstica, o impacto, né, da própria violência urbana que atinge as mulheres, porque são essas mulheres pretas, negras, trabalhadoras, né, que perdem os seus filhos muito jovens, né? Então, são essas mães. Então, assim, o sofrimento dessas mães são muito grandes, né? Muito grande mesmo. E sem falar da falta de acesso às políticas públicas, né? Uma moradia decente, a questão da saúde, a questão da mobilidade urbana, são problemas do nosso cotidiano que atinge, né, diretamente essas mulheres, principalmente as mulheres trabalhadoras. A gente que mora, então, nas grandes capitais, a gente tem sofrido muito com essa questão também do impacto da violência, né, e da precarização das políticas públicas nos grandes municípios. E as mulheres negras que são as mais afetadas dentro desse processo. Por isso que a luta do enfrentamento ao racismo, do combate ao racismo, tem que ser uma pauta nossa, tem que fazer parte da nossa vida cotidiana enquanto sindicalistas, né, que estamos à frente da luta, né, porque sindicato é para transformar, né? Então, a gente está aqui para poder tentar transformar a realidade dos trabalhadores e das trabalhadoras. É isso, eu fico por aqui. Se tiver alguma pergunta, a gente vai respondendo. Certo, obrigada, Raimunda. Eu vou abrir agora para as intervenções, então, das nossas dirigentes que estão aqui. Primeiro, passar para a Adrilene,
Bom dia, Adrilene, tudo bem? Olá, bom dia, Andressa, bom dia, Monique, bom dia, Raimunda, bom dia às nossas diretoras aqui presentes, bom dia a todos que estão nos assistindo. Bom, nós viemos falar hoje do dia 25, que para muitos pode ser um dia, Dia da Mulher Negra Latino-Americana, que para muitos ainda pode falar, nossa, 2023, ainda falando desse tema? Sim, ainda falando desse tema. Ainda tem muito preconceito ainda, e a gente tem que falar e tem que reivindicar para poder falar dos nossos direitos, do nosso dia, do nosso sofrimento, como a gente ainda busca por igualdade, como ainda buscamos por emprego. Nas fábricas ainda somos a minoria. Nos setores específicos de mulheres de cargos de chefia, as mulheres negras, infelizmente, ainda ocupam a minoria. Mulher, não só como mulheres negras, mas como mulheres em si, ainda cargos de chefia, são a minoria nas empresas. E no feminicídio também, as mulheres negras são a maioria. É umas coisas que a gente vê, relata, parece não crer, mas quando a gente busca na estatística, é tudo visto mulheres negras nós sofremos. E nós, como sindicatos, estamos aqui, como a Raimunda, na fala dela, foi inédita, foi muito bem falada, que nós procuramos por direitos iguais. Nós queremos trabalhar igual como homem, como mulher no setor e receber o seu valor igual. Ainda nas fábricas metalúrgicas, nós mulheres agora estamos tendo um crescimento bem grande e a maioria, que quando a gente olha lá no chão de fábrica, no piso, somos nós, as negras, que estamos lá trabalhando e dando o nosso melhor. Estão pedindo agora, como sindicato, a isonomia salarial, que é um cargo para todos. Você trabalha igual, você fez a função, é o salário igual que nós queremos. E quando a Secretaria da Mulher, que agora o sindicato teve essa inovação de montar isso, estamos aqui para poder estar recebendo, atendendo as mulheres, está ouvindo, fazendo todo o atendimento necessário. Vamos ter agora também a nossa psicóloga, a Lohane Ora, que vai estar conosco, participando, fazendo esse atendimento para nós mulheres, para todos que precisarem da área metalúrgica, vindo cá fazendo essa escuta, porque nós precisamos, somos mulheres, precisamos ser ouvidas, ser atendidas, ter um lugarzinho para nós. Eu não posso deixar também de falar que nós mulheres também somos as mulheres negras somos as mais vulneráveis no mercado de trabalho, infelizmente. Quando a gente vai lá conseguir uma vaga, tentar, às vezes a cor por si só já fala. Às vezes a pessoa não pega o currículo, não dá uma olhadinha, ainda mais uma vez falando. Parece ser em 2023, não acontece, mas acontece. Só de se olhar para a pessoa, o vestimento nosso, de se comportar tem que ser diferente de uma outra pessoa que não seja de cor, que parece triste. Mas é isso, eu fico por aqui, eu me chamo Adrilene e vou passar a fala. Obrigada, Andressa. Obrigada, Adrilene. Passo agora para a Jaqueline. Bom dia, Jaqueline. Bom dia a todos e todas, né? A todos que nos estão assistindo, a Raimunda, essa querida, né? A Monique Pacheco. Monique, eu fiquei tão emocionada com a sua fala, porque eu sinto a mesma coisa que você sentiu quando criança, porque eu tenho uma filha adotiva, sabe? E eu ensino para ela a ter essa percepção de ter autoestima elevada. Porque, infelizmente, uma criança de 7 anos, ela com 4 anos já sofreu bullying. E é muito triste esse tipo de comportamento das pessoas. E de uma própria criança, sabe? Então, a gente tem que ensinar os filhos da gente a ter ela tem uma autoestima elevada. Quem conhece a minha filha sabe que a autoestima dela é por causa do cabelo, né? Aquele cabelo afro, aquela coisa linda que ela é maravilhosa. E eu acho lindo. E você, Monique, é maravilhosa, né? O que você passou, né? E Deus abençoe a sua vida, porque você é uma pessoa hoje realizada, né? E eu quero esse livro seu, viu? Muito me interessou esse livro, para me passar para minha filha. E a Adrilene, como sempre, ela já falou tudo, né? Sobre o piso de fábrica e tudo, o que acontece. Realmente, a gente, no nosso meio, a maioria, 8% das mulheres
hoje negras que ocupam cargos de chefia, né? Infelizmente, a gente dentro de fábrica, a gente vê que tem uma desigualdade, né? Desigualdade social em relação às pessoas negras, né? O que eu tenho a dizer é que a gente fica muito triste em pleno século XXI a gente ter esse tipo ainda de preconceito, né? Porque nós somos todos iguais perante Deus, né? Essa sociedade nossa, infelizmente, as mulheres e os homens negros, as pessoas são ainda abordadas, são as que sofrem mais violência, né? Os policiais são mais abordadas por policiais, sofrem mais violência na nossa sociedade. Eu vou ficar por aqui, porque senão eu vou falar muito. Vou passar a palavra para uma outra colega minha. E foi um prazer muito grande, viu? Que esse dia seja comemorado sempre, porque, infelizmente, pessoal, ainda a gente tem que falar sobre esse assunto, que é um assunto que não deveria ser falado mais, porque nós somos iguais. Obrigada, Jaqueline. Eu passo para a Maria Isabel. Bom dia, gente. Meu nome é Maria Isabel. Monique, seja bem-vinda. Raimunda, seja bem-vinda. Gostei muito da história de vocês, Raimunda. Eu venho de uma família de escravos. Minha avó foi uma escrava, minha tataravó, né, foi uma escrava. A gente veio de uma luta, assim, ela veio, né, de uma luta bem grande. Sofreu muito preconceito por ser uma mulher negra, e eu sempre cresci, ouvi ela contando para meus pais como é que era naquela época, antigamente, do preconceito por ser escrava, lutou muito por ser mulher, contava para nós como era o sofrimento daquele povo antigamente, principalmente ela como mulher. E eu cresci ouvindo aquilo, falando assim, não, mas como, por ser uma pessoa negra, mas não tinha o lugar dela. Lutou muito para aquilo, sofreu muito. E hoje, como a Adriane diz, como todos nós sabemos, nas empresas também, os nossos cargos são pouco. Eu não sei por que tem essa diferença de cor, porque somos umas mulheres fortes. Mulheres negras sempre lutam, a gente tem tudo que um branco tem, mas a sociedade não vê assim. Podia ser diferente no nosso mundo de hoje, no nosso Brasil, que a gente lutamos pela nossa igualdade, a nossa isonomia salarial, como todas aqui disseram, mas infelizmente temos isso, né, gente? E é só isso. Obrigada. Eu passo a palavra agora para a Rose. Bom dia, Raimunda, bom dia, Monique, bom dia a todos que estão nos assistindo. Eu vou falar um pouco até sobre o tema que a Monique falou, né? Em questão de a mulher estar se sentindo bela, né? Porque normalmente a primeira impressão é que fica. E é o que acontece, né? Hoje a mulher, ela chega num emprego, se ela ir se vestida bem até demais, às vezes é confundido aquilo, né? Mas a mulher, ela quer se sentir bem, ela não arruma para a outra, ela arruma para si, para ela poder estar saindo de casa bem, para ela poder ter um dia bom. Porque às vezes também, se você não ir bem arrumada, vai estar passando aquela impressão de que você não está tão sentindo tão bem, né? Tá tão disposta e tal para o trabalho. E às vezes quando você vai arrumada demais, acha que o interesse é outro, e através disso você sofre um assédio, né? Às vezes você vai tão bem arrumada que seu supervisor acha que você está interessado em outra coisa e você acaba sofrendo um assédio. Só que se você for lá, tá falando sobre esse assédio, aí eles falam assim, mas você está aqui para trabalhar, olha como você está vindo vestido. Mas é um direito seu, você está se sentindo bem e ir bem vestida para o trabalho. Hoje, aos finais de semana, eu trabalho com trança Margot, né? Muitas vezes as pessoas falam, não, que trança bonita, quero fazer essa trança, mas a pessoa não sabe, na realidade, a história através de como surgiu aquela trança. A trança Margot, ela foi criada para rotas de escravo, para poder conseguir escapar, né? Na época da escravidão. Então, era uma coisa que teve um objetivo muito grande, teve uma importância muito grande, né, para os escravos naquela época. E hoje,
muitas mulheres negras, né, brancas também fazem, mas as negras hoje fazem e ganham uma autoestima muito grande. Hoje, se você for conversar com uma mulher morena, tipo, se for tabelar ela como morena na rua, ela vira para você e fala assim, morena não, eu sou negra. Hoje você vê a pessoa que dá outro gosto, é totalmente diferente. Hoje, graças, né, a tudo que passou, a luta que passou, aquelas mulheres que foram na rua, que falaram, que bateram, que sentiram orgulho pela sua cor, pela sua história, hoje você vê que hoje é diferente. Hoje a mulher, ela tem aquele empoderamento, ela fala, não, eu sou negra, eu não sou morena. Morena, onde você está vendo morena aqui? Hoje é totalmente diferente. E é isso que a gente está buscando, é isso que a gente quer ver, as mulheres baterem no peito, ter orgulho da sua cor, ir para frente mesmo, lutar pelos seus direitos. Não há conquista sem luta. Continuamos lutando e estamos juntos. E todos que precisarem da gente, pode procurar a Secretaria da Mulher. Está aqui no sindicato, a gente está aqui na sede. Se precisar de psicólogo, a gente vai ter psicólogo. Se precisar do que precisar, toda mulher pode vir, tanto branca quanto negra, todas as classes, a gente vai estar atendendo todo mundo. Obrigada, Rose. Eu vou passar agora para a Ruth. Bom dia, querida Andressa. É um prazer ter aqui na nossa live a Monique, a Raimunda. Um prazer imenso de ter vocês aqui com a gente, viu? Sejam muito bem-vindas. E bom dia a minhas companheiras, né? A gente já se viu. E bom dia a todos os pessoais que estiverem nos assistindo. Vou começar aqui. Eu vim de família de negros. Meus antepassados todos são negros. Começou uma mistura de mais clarinho, pardo, pela família, depois que teve a família do meu avô, foi casando com a minha avó, era família de alemão, misturou tudo com brasileiro e virou essa coisa toda que eu sou amarela, né? Eu não tenho nem tudo, eu sou amarela. Mas, na minha família, a maioria são negros, mulatos, outros falam pardos, outros falam brancos, dos olhos claros. Então, assim, todos nós temos essas misturas, né, brasileiros, todos nós temos essa mistura. Então, eu vi na minha família, também cheguei a presenciar muita dificuldade para estar arrumando emprego, para estar dentro, hoje eu trabalho dentro de uma metalúrgica, vejo a dificuldade de todas as mulheres nesse meio de estar arrumando um emprego melhor, tentando melhorar de cargo. É muito difícil, porque as mulheres negras hoje não conseguem esse cargo de chefia, nem as brancas também, né? As pardas também. Hoje, mais quem toma conta são os homens, né? A maioria hoje são os homens. E então, tá até um caso para vocês. Eu tenho uma sobrinha que ela se formou na advocacia há 25 anos atrás. Quando ela ia chegar na faculdade para estudar, os povos achavam que ela era faxineira, pelo jeito dela se vestir, pelo jeito dela. Falava, você pode, a sala para você subir, passa por isso aqui, pela outra passagem. Ela falava, não, eu sou uma estudante. Aí eles falavam, você é uma estudante? Ela falava, por quê? Só porque eu sou negra? Aí ela ficava com aquilo na cabeça, falava, porque eu sou negra, eu sou discriminada até dentro da sala de aulas. Hoje ela é uma grande advogada e se superou, porque veio de classe totalmente baixa. Nós somos de classe baixa. Nós somos negros e não temos vergonha de ser negros. Temos que ter orgulho. As pessoas falam, você é mais clarinha. Eu falo, eu nem sei a minha cor. Nem sei a minha cor, porque na minha família tem mais negro. Então, gente, nós temos hoje muita discriminação. Muitas. Até em si pelas mulheres, né? A mulher negra vem sofrendo na sociedade com diversas discriminações hoje.
que presenciamos ao longo da história. Foi observado em pesquisa econômica que cargo de ensino superior, homens ocupa hoje a vaga de 6,65%. As mulheres brancas, 15,48%. E as negras, hoje, na sociedade que elas ocupam, é 1,3%. Olha a diferença tão grande, né? E o feminicídio hoje também no Brasil, em cada 7 mulheres, em cada 10 mulheres, 7 são negras. As vítimas de mulheres negras, o racismo hoje acopla de forma barbária até os fins de hoje. São as vítimas são mulheres negras hoje. O racismo atribui até acoplado de forma barbária até os dias de hoje. E não devemos jamais fechar os olhos para isso. Devemos, sim, lutarmos juntas para acabar com o racismo, o sexismo e a discriminação racial. A mudança, gente, tem que estar próxima. Tem que estar próxima a mudança. Direito para todas. Obrigada, Andressa. Obrigada. Eu passo agora para a Tamires. Oi, gente. Bom dia. Bom dia, Monique. Bom dia, Raimunda. Bom dia a todas, meninas. Eu vou falar um pouquinho da fala da Monique, que ela me emocionou muito, né? Eu sou branquinha também, mas eu sofri muito bullying na escola por causa de cabelo. Também meu cabelo é crespo e eu nunca aceitei meu cabelo, tanto que eu aliso, né? E o que você falou me tocou muito, né? Me tocou muito porque eu sentia muito na minha infância. E eu tenho um filhinho também, né? Meu filho é preto e eu trabalho muito isso nele. Falo com ele que ele é lindo, que o cabelo dele eu ensino ele a se aceitar como eu não me aceitei quando eu era criança. Né? Eu falo que ele é lindo, que a pele dele é linda, que o cabelo dele é lindo. Eu trabalho isso nele antes dele ir para a escola, porque eu sei que vai acontecer alguma situação que vai machucar ele e que é muito difícil da gente se curar depois. Então eu tento trabalhar o psicológico dele todo agora, antes dele ir para a escola. E a fala dela me emocionou muito e eu também quero ter acesso a esse livro, que mexeu muito comigo. E é só isso. Obrigada, Tamires. Para as nossas debatedoras, né, fazerem a conclusão, eu vou inverter a ordem, tá certo, gente? Chamar primeiro a Raimunda. Aí, Raimunda, pode ficar à vontade. O fone está desligado. Raimunda, está desligado o seu áudio. Esqueci. É muito importante aí a reflexão, né, das meninas aí, das diretoras, que é a realidade que as mulheres vivem, né, no seu cotidiano, no seu dia a dia, né? A gente sabe que essa questão do racismo, né, é uma questão que mexe muito com todas nós, né? Porque, assim, todas nós que somos mulheres negras, um dia, né, nós fomos vítima, né, desse preconceito, dessa violência. É o cabelo que é duro, é a cor, né? Então, às vezes a gente chega num lugar, as pessoas acham que a gente não deveria estar naquele lugar, olham, né, de forma estranha para a gente, e a gente sente que existe ali
um olhar discriminatório. Então, assim, é isso. E o que a nossa amiga traz aqui é a questão da elevação da autoestima de cada um e cada uma. Só um minutinho. Vocês estão me ouvindo, gente? Estamos sim, Raimundo. Só nós estamos entrou uma ligação aqui, não estava conseguindo aqui parar a ligação. E também fazer a seguinte observação, que nas relações de trabalho, o racismo, ele se fortalece, ele se potencializa, assim como a questão do machismo, que está ligada a essa questão da classe, e a gente sabe que o capitalismo tenta nos dividir, para poder tirar as suas vantagens. E a gente não pode aceitar como natural, como normal, essa questão das discriminações e dos preconceitos, do preconceito, porque a todo momento tentam embutir nas nossas cabeças, no nosso imaginário, essa questão da cultura, primeiro, da inferioridade. Tentam dizer para a gente que nós somos inferior a outra raça. E depois também tem um outro aspecto, que é a cultura da inferioridade, ou a cultura da conformidade, que a gente tem que se conformar, deixa para lá, não foi isso, não é bem assim, tal. E a gente não pode aceitar esse tipo de argumento. Então, nós temos que enfrentar o racismo e o racista com muita firmeza. Com muita firmeza. No momento que a gente se sentir discriminados, a gente tem que reagir. Nossa principal arma tem que ser a reação. Nós não podemos aceitar essa questão do racismo como se fosse algo normal. E a gente está vendo aí o quanto que cresce essa questão do racismo. Eu vou dar um exemplo. Aqui no Rio de Janeiro mesmo, um entregador, um uberista, o pessoal que trabalha por aplicativo, entregando alimentação, fazendo entrega de farmácias, foi agredido na Zona Sul do Rio de Janeiro por uma senhora, bateu no cara com a corrente do cachorro. Vocês viram isso? Foi tema nacional, e vários outros casos que têm acontecido aqui no Rio de Janeiro. A CTB, a gente tem enfrentado essas questões aqui muito firmemente. A gente tem tentado enfrentar isso aqui muito firmemente, mas a gente vê isso no nosso cotidiano, vê como que cresceu essa questão da ofensiva racista, principalmente de 2018 para cá, com a eleição, que eu não vou aqui nem falar o nome, de um cidadão que fomentava o racismo, a violência, o preconceito contra os negros, os pobres, ou seja, aquilo que estava escondido subiu, o que estava no esgoto subiu, porque hoje as pessoas se acham no direito de chegar e te discriminar, te ofender, te maltratar, se você for negro, se você for LGBTQI a mais, se você for mulher, acha que pode chegar a agredir a mulher. Foi tudo isso que a gente viu aí nos últimos 4 anos, um estímulo a essas práticas que não são mais aceitas dentro da nossa sociedade, porque é isso, como a companheira falou, nós já estamos no século XXI. Nós conseguimos avançar em algumas questões e precisamos avançar nessas questões também.
Então, assim, a luta contra o racismo é uma luta de todos e de todas, né? Então, a gente precisa caminhar juntos. E, digo mais uma vez, o sindicato tem papel importante dentro desse processo de luta, né? Ontem eu fico até feliz porque o sindicato de Betim está fazendo essa live hoje. Ontem eu tive um debate também com o pessoal do Sindicato dos Bancários, fizeram uma atividade em comemoração a essa data. Isso significa que a gente está conseguindo avançar e a turma do movimento sindical está se conscientizando que é necessário e é preciso, né, que façamos esse enfrentamento juntos com os movimentos sociais, né, junto com o movimento negro. Dia 30, né, nas diversas capitais do país, vai ter a Marcha das Mulheres Negras. Então, nós temos que nos inserir nesse processo, né, o sindicato aí puder mobilizar as companheiras, os companheiros para estar na marcha é importante. Aqui no Rio nós vamos ter a marcha vai ser no dia 30, então a CTB aqui, junto com a FIT Metal, está mobilizando aqui as suas bases para que esteja nessa marcha. Então, nosso papel é esse, enfrentamento ao racismo e aos racistas. Obrigada, gente. Obrigada, Raimunda. Antes de passar aqui para a Monique, só dizer que a gente tem várias pessoas aí assistindo a live aqui pela página do sindicato, e depois, se vocês puderem, os participantes darem uma olhada lá, né, os comentários vão ficar. Então, a gente agradece aí todos os comentários que chegaram. Agora eu passo para a Monique. Monique, seu áudio está desligado, tá? Oi. Olha, gente, assim, agradecer, parabenizar, né? Dizer que a gente tem muito a fazer. É uma luta diária, constante. Quando eu escrevi esse livro, eu fui para a escola, teve um momento que eu achei que eu tinha perdido o time. Pensei, não, isso que eu sofri, as crianças não estão sofrendo mais hoje dessa maneira. E aí eu escutei uma menininha de 8 anos falando que a mãe dela teve que mudar com ela de escola, né? De tanto que ela estava sofrendo e já deprimindo por causa, né, dos apitos que ela tinha, por ser uma garota preta, por ser uma garota gorda. E então, assim, a gente precisa desse entendimento de que a luta diária, ela é constante, né? De que tem gente que sabe mais do que a gente sobre. Então, Raimunda, que honra mais uma vez te ouvir falar. Eu já estive com você em outros espaços e te parabenizar, te agradecer pela experiência, né? A gente sabe que a mulher retinta, a mulher, né, mais velha, ela tem muito mais experiência de dores, de experiências, de vivências, de aprendizados, de sofrimentos também. Então, é com muito respeito, né, que eu divido esse espaço com você, Raimunda. Quero dizer, gente, que o livro ele tem uma lição muito política também, sabe? Empoderar as crianças a atuarem politicamente no seu espaço. É através da política que a gente vai fazer a transformação da nossa sociedade. Né? Esse racismo estrutural ele não é derrubado de um dia para a noite, mas com representatividade política, com mais mulheres pretas na política, com mais pessoas pretas na política, nós vamos conseguir dar uma reestruturada, né, na nossa sociedade, ainda que a longo prazo. Então, empoderar meninas também desse lugar político, em seus lugares de espaço, seja na sua escola, no seu bairro, no seu condomínio, na sua família, né? Isso é extremamente importante. Falar sobre identidade, identificação. Olha ali aquela capa daquele livro que tem uma pessoa como você, aquela capa daquela revista, aquele filme, né? A identificação, a identidade, ela é extremamente potente, extremamente importante na formação do caráter, né? Do amor próprio, da visão de mundo e da força de ação.
todas vocês que falaram que gostaram da minha fala, que ficaram emocionadas. Eu estou dizendo que eu fico emocionada de poder ter esse espaço de fala e fico emocionada de saber que é necessário a gente fazer essas discussões diariamente. Quem quiser adquirir o livro, gente, ele está na leitura e ele pode ser adquirido diretamente pelo site do Mercado Livre, que é entregue em todo o Brasil, ou comigo também, né? E é uma história legal, uma história muito bonita. Eu acho que todas as mulheres deviam escutar, todas as crianças deveriam ler, mas mais do que fazer a propaganda do livro, eu quero fazer a propaganda do quão é importante a gente se fortalecer e a gente se entender como sujeito de direito, como mulheres fortes, potentes, referencial de beleza que nós somos, construtoras aí da nossa referência de beleza, que é ancestral, né? Que não vai ser ditada por Rede Globo, não vai ser ditada por Hollywood. O nosso referencial de beleza ele é ancestral e nós temos que nos empoderar dele. Cada dia mais nos empoderar dele, né? De forma a gente sair aí desses índices tão tristes de miséria, de abandono, de violência de gênero, violência urbana, como foi bem citado pela Raimunda, né? E todos aí os níveis, os lugares que não nos pertencem, que nós não merecemos, né? E aí a gente reconstruir a nossa história. Muito obrigada. Parabéns para vocês, parabéns para nós. Obrigada, Monique. E então, gente, a gente encerra assim a nossa live. Eu vou colocar aqui, estava aparecendo até agora só o rosto de quem estava falando, vou colocar todo mundo na tela para a gente poder se despedir. E agradeço, né, a todos os participantes em nome da Secretaria da Mulher do Sindicato dos Metalúrgicos de Betim e região, e que a gente não fique só no debate, né, mas que esse debate possa, de fato, trazer mudanças que contribuem para a diminuição da opressão de gênero, da exploração e do racismo. A nossa live fica gravada, então vocês podem convidar outras pessoas para assistir e ouvir todas essas considerações tão importantes que foram colocadas aqui hoje. E convido também todos e todas que nos assistiram a acompanhar a nossa live tradicional de quarta-feira, às 11 horas, a live dos metalúrgicos, que traz aí as informações, né, da semana e das lutas dos sindicatos e da categoria. Agradeço a todos e um bom dia para todos e todas que nos acompanharam.